O que é que o crente deve saber sobre política? Será que ele precisa se envolver? Será que é certo ou errado o crente se envolver com esse negócio de política e brigar por candidato? Você tá mentindo, eu lhe chamo porque você me chamou! É Lula, é Moura, é Bolsonaro, é não sei quem. Até onde o crente pode ir? Até onde ele deve ir? E qual deve ser o papel de homens cristãos, de caba macho, dentro da política do mundo? Você, por exemplo, sabe me dizer nomes de 20 políticos do seu estado? Ou o que é que o seu candidato fez, ou 10 coisas que ele fez ou está fazendo para melhorar a sua vida? Você saberia dizer, por exemplo, sobre as principais jogadas no tabuleiro político que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Porque a política hoje do mundo influencia as diferentes nações. Rapaz, é importante demais a gente saber a resposta dessas perguntas. Será que você sabe? Será que você sabe para onde as coisas estão indo? Mas se a resposta for positiva, beleza. E daí? O que é que você vai fazer com isso? Como é que você vai reagir às informações que você tem? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O que é que o crente deve saber sobre política? De antemão, eu digo logo que aqui ninguém fica em cima do muro, não. Eu sou conservador, só que a gente precisa saber o que vai fazer com esse conservadorismo. Como é que a gente reage a isso que a gente diz saber, ou a essas jogadas dos tabuleiros e das políticas que estão acontecendo mundo afora. Mas não é precisamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu quero trazer um alerta de como o crente deve se comportar frente a essas informações que ele tem. Eu sou Samuel Vitalino e queria convidar você para me seguir aqui nesse canal. Toca aí no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Então, bem, o que é que a Bíblia diz sobre a política? Será que eu tenho que saber, tenho que me envolver, tenho que conhecer tudo, opinar sobre tudo, ter informação sobre cada uma dessas coisas? Se a gente disser que o crente não pode se envolver com política, a gente vai estar entrando num terreno perigoso demais. Primeiro porque a gente tem que aceitar absolutamente tudo que estão fazendo, já que a gente não se envolve, e a gente tem que jogar fora a história de um homem como José, que chegou a ser o segundo homem do Egito ali depois do faraó. A gente vai ter que jogar fora a história de Daniel, né, que foi um dos grandes líderes da Babilônia e da Pérsia. A gente vai ter que tirar, por exemplo, das nossas leituras as histórias de Neemias, de Esdras, que foram grandes políticos usados para a reconstrução do culto a Deus, da cidade de Jerusalém. E todos eles, vejam, estavam num contexto de política mundana. A gente está falando de Egito, de Babilônia, da Pérsia. Então, na política brasileira, americana, a gente deve se envolver sim. A gente precisa saber o que está acontecendo para mudar o estado de coisas que está por aí. E veja que os profetas fizeram isso. Os profetas foram até os reis, até os políticos da época, para falar diretamente para eles qual era a vontade do Senhor. E a igreja precisa ter esse papel profético. A igreja precisa ter, de alguma forma, essa voz que muitas vezes está sendo calada pela forma errada de se envolver com política. O crente, muitos hoje em dia se envolvem com politicagens e não com política. Muitos se envolvem com políticos de estimação e não com a política propriamente dita, como eles devem se envolver. Alguns exemplos muito claros. O que o Estado está querendo fazer desde a Revolução Francesa é ditar para a gente como a gente deve cultuar a Deus, como a gente deve educar os nossos filhos, como a gente deve fazer muitas coisas que agora na pandemia isso ficou muito mais claro. Agora estão dizendo para a gente qual é o que é que a gente precisa injetar no nosso corpo, que tipo de horário a gente pode ir para o nosso culto, quantas pessoas podem atender uma assembleia de adoração ao nosso Deus. Veja, se pode cantar ou se não pode cantar, eles perderam completamente a noção do seu papel e do espectro daquilo que eles devem fazer. Eles estão avançando em áreas que pertencem à família, que pertencem ao homem, que pertencem à consciência. E nos submetermos a essas coisas é não sermos homens bíblicos, é não sermos como o Senhor Deus quer que nós sejamos. Então, um exemplo claro que eu gosto de dar sobre isso há 2 anos atrás, a frase "meu corpo, minhas regras" das feministas era para trazer
a possibilidade do aborto, do assassinato de gente inocente, né, no ventre da mãe, no lugar que devia ser mais protegido, uma coisa absurda. Agora, eu não posso usar meu corpo, minhas regras, para aquilo que estão querendo injetar dentro dele por questões de mera agenda política em nome de saúde. A gente precisa ter muito cuidado sobre essas coisas. Então, se a igreja não se envolve, ela tem que aceitar tudo que está por aí. Mas se ela se envolve, ela precisa se envolver de uma forma correta. E a conclusão é simples. Sim, o crente precisa se envolver com política, mas precisa se envolver do jeito certo. Porque existe uma forma completamente nociva e errada. E esse é o problema que a gente precisa enfrentar. Tem muita gente perdendo tempo assistindo um vídeo atrás do outro, comentando, aí vai lá, lê um comentário que leva para um outro vídeo, e esse comentário vai levar para um outro comentário, e o cara passa o dia inteiro vendo esses negócios, ficando irado, achando que está sabendo tudo, achando que sabe mais do que o outro, brigando com um amigo, com igreja, com familiar. Rapaz, a coisa tá muito feia. E a gente precisa entender que essa é uma estratégia do inimigo. É colocar medo, é colocar inimizade, é colocar confusão. E aí termina que a conta do final do mês chega e o cara não pode nem pagar porque não foi trabalhar. Porque ficou assistindo o vídeo. E o cara que nunca bateu um prego numa estopa. O cara que não bate um prego num sabão. Ele quer resolver agora o problema do mundo porque eu vi um especialista dizer alguma coisa. Meu amigo, quer se envolver com política? A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar, é mostrar que veio. Deus colocou a gente no Jardim do Éden para que a gente desenvolva e não para que a gente saiba resolver todas as coisas porque a gente viu uma frase de efeito. Então, vamos tomar muito cuidado para que a gente não seja mero militante, seguidores de homem, massas de manobras, né? Onde a gente muitas vezes se vê propagando até notícias falsas, propagando homens e não políticas. Esse deve ser um cuidado extremamente importante que a gente deve ter. Se esse é o jeito errado, então qual é o jeito certo? Como a gente deve se envolver com política? Deixa eu dizer logo um negócio, meu velho, deixa o celular de molho, pare de ver essas coisas e de se insuflar com coisas que não vão ser propositivas, que não vão resolver o problema que você diz resolver, né? Quando eu digo deixa o celular de molho, não é para que você desligue agora e não termine de ver o vídeo, não. Pode terminar de ver o vídeo, mas pare de ficar insuflando o seu coração com algo que não vai ter uma solução prática imediata. Há coisas muito mais importantes a ser feitas. O melhor envolvimento que o crente deve ter como cidadão é seguir o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: vivei acima de tudo de forma digna do evangelho de Cristo. Vê que conselho extraordinário. Quando ele diz vivei, aquilo é uma expressão que traz em conta a sua vida como cidadão, a sua vida como alguém que estava naquele contexto na cidade de Filipos e nós, ou nos Estados Unidos ou no Brasil, como que vivendo como cidadãos na pátria, na cidade, no estado em que a gente vive. Viver, então, dessa forma, acima de tudo, a coisa mais importante é que você viva de forma digna do Evangelho de Cristo. É que as suas prerrogativas e as suas pressuposições, elas não sejam de acordo com o que o candidato A ou B estão dizendo, mas de acordo com a Escritura Sagrada, baseada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas quando o cara é improdutivo, quando o cara não vive dessa forma, ele não tem sequer autoridade. Hoje a gente vê meninos que nunca produziram absolutamente nada, achando que são os donos da situação e que sabem resolver absolutamente todas as coisas sem ter nenhum tipo de experiência. Não sejam assim. Não entrem nesse caminhão, né, de pessoas que está simplesmente sendo levado para uma determinada agenda. Veja, eu não estou comparando pessoas aqui, porque comparar os candidatos que a gente tem hoje em dia no Brasil é desonestidade, né? É desonestidade. A gente está lidando com
com pessoas sérias, a gente está lidando com ladrões, a gente está lidando com traidores, a gente está lidando com pessoas diferentes. Mas eu não estou aqui para tratar de pessoas, eu estou aqui para tratar de políticas, de agendas, daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, e não qualquer outro Messias pode falar e pode ensinar. Então se junte aos crentes para, de repente, apoiar alguém que você conhece, que você confia. Os crentes precisam se envolver. Agora, deixa eu dar um detalhe sobre isso. Meu amigo, quando o cara é candidato e coloca lá o nome pastor, missionário, seja lá o que for, linkando a uma religião ou linkando à fé, veja, esse cara, para mim, ele perdeu o meu voto. Porque ele está tentando fazer, para mim, ele já mostrou ali a índole de querer ganhar com a sua fé. Veja, a nossa fé, ela é para oferecer e não para que a gente ganhe com ela. Melhor é dar do que receber. Esse é o princípio. Então, quando o cara quer ganhar alguma coisa, né, ganhar algum voto, pelo fato dele ser pastor ou pelo fato dele ser missionário, eu acho que a índole dele não é a melhor para política. Não é esse tipo de político que a gente está precisando. A gente está precisando de políticos sim, de crentes sim, de gente séria sim. E tem alguns exemplos que, pela graça de Deus, estão despontando aí e que devem ser seguidos, até jovens, até meninos, né, que têm demonstrado uma aptidão extraordinária para fazer política. E eu acho que, como crentes, a gente deve ter esse envolvimento, ter essa perspicácia, não de virar idólatras de pessoas, mas que a gente possa trazer para o conhecimento da nossa família, da nossa igreja, aquilo que vai trazer glória ao nome do nosso Salvador. Então, eu não sei você, mas eu creio que, como alguém que deseja mudanças, eu incentivo as pessoas a se envolverem com política, a gostarem de política, a entenderem de política. Porque, como alguém já disse, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. E as pessoas que gostam hoje em dia, elas não estão bem intencionadas. Então, o nosso desejo é que pessoas bem intencionadas, homens de verdade, homens caba macho mesmo, raiz, possam se envolver para mudar o estado de coisas que tem por aí. Então, você conhece algum político crente mesmo que está fazendo um trabalho diferenciado? Mostra ele aqui, chama ele para conversar aqui com a gente, faz o teu comentário. Vamos junto.